Espírito Santo guarde, tirando todo medo, tirando aquilo que não é da vontade de Deus. Me perdoem, irmãos, hoje parece que estou cheia de picos de memória. Glória a Deus, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Gostaria de convidar a igreja para nós estarmos agora meditando na palavra de Deus em Mateus 28, versículo 20. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Gostaria de pedir aos irmãos que se levantassem, que a gente se afaste deles. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Amém. Davi, Rutinho, encontraram? Mateus capítulo 28, versículo 20. Aleluia. Nós vamos falar hoje, né, irmãos, um pouco sobre Natal, sobre adoração, sobre ressurreição, né? Sobre o propósito de Jesus nas nossas vidas, né? Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. É uma palavra, os irmãos podem se assentar. Que palavra linda, né? Jesus nos deixando a promessa que Ele estaria conosco, né? Até a consumação do século. Todos os nossos dias nós podemos contar com a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Se eu pudesse tirar a música de fundo, irmãos, eu agradeço em nome de Jesus. Então a palavra de Deus, né, irmãos, eu falo que se nós seguíssemos todos os conselhos que ela nos dá, a gente não erraria. Mas se nós não errássemos, a gente já era anjos, tarde, glória, e o Senhor nos recolhia, não é verdade? Mas errando, caindo, levantando e dando glória a Deus, pedindo perdão ao Senhor. E nessa noite eu vou tocar num assunto, irmãos, que muitas vezes eu posso, assim, até pensar, quando alguém chegou e disse para mim, misericórdia, o que é isso? E eu gostaria de indagar com os irmãos, nós, cristãos, devemos comemorar o Natal? Nós, cristãos, devemos ter uma árvore de Natal toda bonita lá na nossa casa? Nós, cristãos, deveríamos, no dia 25, hoje é aniversário de Jesus. Eu acho lindo que, assim como a gente tem um dia especial para comemorar o nosso aniversário, né? Às vezes eu acho que o imperador romano lá, no século IV, V, ele teve, né, uma ideia genial de comemorar o Natal. Mas, quando a minha mãe, nós saíamos para pegar galho. Minha mãe era cristã, mas não tinha muito conhecimento sobre a palavra. E a gente saía para pegar galhos e fazer a nossa árvore de Natal. Era neve, era algodão, as bolinhas. E nós fomos crescendo, fomos aprendendo. E quando a gente vai ver, irmãos, aquela data, que eu não quero também me aprofundar muito nesse assunto, que nós achamos que era cristã, ela não é cristã, ela é de origem pagã, né? Lá em Roma,
Constantino, se não me engano, ele resolveu, falou agora, no dia 25 de dezembro, eles adoravam ao Deus Sol, né? Eles comemoravam até os vikings, há 15 mil anos antes de Cristo, eles comemoravam o solstício de inverno, né? E ele decidiu, não, agora eu sou cristão, então no dia 25 de dezembro, nós romanos não vamos mais comemorar o Deus Sol, nós vamos comemorar o aniversário de Cristo. E quando a gente vem para a palavra, a gente não vê nenhum indício de quando Jesus nasceu. E a gente vê, né, que de acordo com a história bíblica, o nascimento de Cristo não foi em dezembro, não é verdade? Porque naquela região, a Bíblia relata que haviam pastores, né, pastoreando, e os pastores, quando levavam as suas ovelhas para pastorear, eles ficavam, era o dia inteiro, a noite inteira. Então, se fosse tempo de chuva e tempo de frio, eles não estariam fazendo isso. Então, se formos observar os relatos bíblicos, Jesus deve ter nascido, né? Assim, é uma suposição, que a Bíblia não nos dá essa certeza, entre o mês de setembro e outubro. Então, aí a gente fala, tudo bem, vamos comemorar, vamos. E na minha casa eu também fazia, né, um almoço, fazia alguma coisa, fazia árvore, pisca-pisca, e a gente foi aprendendo com a palavra de Deus, que nós que servimos a Deus, né, a gente se dizia, não tem importância, muito Terezinha, mas tem uma árvore de Natal em casa, não tem importância, não tem perigo. Irmãos, muitas vezes é nessas coisas que a gente acha, né, que não tem importância, não tem perigo, que a gente leva tanta coisa assim ruim para a nossa casa, né? E em relação à árvore de Natal, a Bíblia relata sobre Nimrod, né? Que ele era neto de Cão e Cão era filho de Noé, né? A gente sabe que foi através dele que surgiu o primeiro império, sistemas de governo que até hoje são usados, né? Nos dias atuais. E indícios, né, registros antigos falam que Nimrod era tão perverso que ele se casou com a própria mãe e morreu muito jovem. E quando ele morreu muito jovem, Semíramis, ela levou o legado dele. E ela disse que numa noite nasceu, da noite para o dia, nasceu num pinheiro já seco, morto, uma árvore de pinheiro. Então, o que eles faziam? Eles iam lá todo dia 25 de dezembro e colocavam velas na árvore e eles adoravam como se Nimrod estivesse revivido, estivesse renascido através de uma árvore. Irmãos, e quando nós éramos crianças, a gente tinha árvore em casa. Ai, Teresa, então era pecado. Né? Quando a gente não conhece a verdade e a gente vive aquilo, é diferente. Né? E a própria palavra de Deus, ela nos traz uma certeza que muitas vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Aí um dia que eu aprendi sobre isso, eu falei, Jesus, não pode. Aí o pastor falou, e Papai Noel? Né? Papai Noel é inspirado em São
Eu quero agora entrar no fato bíblico que diz aí em Mateus 28, 20, ensinando-os a observar todas as coisas, né? Que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos. Aleluia. Aqui que eu quero chegar. Aleluia. Irmãos, comemorar o nascimento de Cristo todo dia. Todo dia a gente deve lembrar, glória a Deus, porque Cristo nasceu e morreu por mim. Glória a Deus, porque Deus é bom, que Ele deu o seu Filho unigênito para que hoje eu tivesse comunhão direta com Ele. Aleluia. Então, comemorar o nascimento de Jesus todos os dias, relembrando, né, o nascimento de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a relembrar o que, irmãos? O nascimento de Cristo. Jesus, os apóstolos, que foram ensinados pelo próprio Jesus. Eles foram ensinados a comemorar o nascimento de Cristo. Os irmãos sabem dizer isso? Não. Aí, quando eu ouvi isso, eu não minto, irmãos. Mas que isso? O cristão não deve comemorar. Eu fiquei escandalizada. Eu não minto. Olha como que a gente viver sem entender a palavra. Aí, a pastor falou assim, gente, já que a gente deve comemorar o nascimento de Cristo, e aí, hoje em dia, a gente usa aquela desculpa, mas a gente comemora o Natal, os reis magos levaram presente para Jesus, então a gente dá presente porque eles levaram. Mas nem isso Jesus ensinou para os apóstolos, não é verdade? Mas o que Jesus, lá em Lucas, glória a Deus, os irmãos puderem acompanhar comigo, Lucas, no capítulo 22, no versículo 19, aleluia, ao 20 diz, amém? Todos os irmãos encontraram? E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória. Então, comemorar, né? Celebrar a Santa Ceia é o mandamento de Cristo. Irmãos? Sim. Né? Fazei isto em memória de mim. Aleluia. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por nós. Aleluia. Então, a Bíblia nos ensina a comemorar, não de fazer, igual as pessoas fazem, né? Ir lá, colocar uma imagem numa cruz, fazer procissões, não, é relembrar a morte de Cristo. Porque quando nós relembramos a morte de Cristo, nós nos sentimos constrangidos. Ele era santo, ele era imaculado, ele era filho de Deus, ele era o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ainda assim ele deu a sua vida por amor de mim. Jesus, certamente, quando olhou para mim, ele falou, olha, a Terezinha precisa de salvação, a Terezinha precisa de comunhão com o Pai, então eu vou morrer por ela. Irmãos, e quando eu penso que Jesus fez isso por mim,
na perna dele uma corda, porque se ele tivesse pecado, quando ele chegasse para oferecer o sacrifício do povo, ele era fulminado pela presença de Deus. Então, no Santíssimo, só podia entrar para fazer sacrifícios a Deus o sacerdote. E se ele estivesse em pecado, na hora, quando ele colocasse os pés naquele lugar, ele era fulminado. E hoje, irmãos, muitas vezes nós estamos na nossa casa, estamos, às vezes, no nosso trabalho, estamos, na nossa lida do dia a dia. A gente não para para pensar sobre isso, sobre a morte de Jesus, sobre o preço que foi pago ali na cruz por mim e por você. Então devemos lembrar sim da morte de Cristo, irmãos? Devemos. E é ensinamento do próprio, aqui são as palavras de Jesus ensinando, que nós devemos relembrar dele ali no ato da Santa Ceia. A Bíblia também nos ensina a também comemorar, celebrar a sua, alguém sabe? Glória a Deus. Ressurreição. Amém? Se os irmãos quiserem seguir aí comigo, João. Aleluia. Glória a Deus. João capítulo 8. Aleluia. O versículo 25. Amém. Glória a Deus. Perguntaram-lhes então, até o 26, viu, irmãos? Quem és tu? Respondeu-lhe Jesus. Exatamente o que veio dizendo que sou. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Então, é preciso, irmãos, que nós possamos, entender que Cristo, ele veio também para nos ensinar a caminhar pelas veredas da verdade. E muitas vezes, irmãos, nós não procuramos aprender da palavra. Porque outro dia eu vi uma senhora falando que perguntou para podcast, são esses programas, perguntou para o apresentador: você sabe me falar qual é o maior mal desse século? Ele olhou para ela, assim, admirada. Ela pegou: esse é o maior mal do século. Por quê? Aqui nós podemos, ler a Bíblia, mas se a gente não tomar cuidado, a gente está lá com a esposa conversando: amor, tomou banho? Amor, amor, às vezes a gente fica chamando mamãe, e vai tirando, essa relação nossa em casa, familiar, os nossos laços, às vezes a gente deveria estar ali dando atenção para o filho, e a gente está lá: olha, você viu a notícia de hoje? Fulano morreu, fulano ficou rico, fulano deu. E a vida está passando e a gente não vê, Às vezes a gente deixa na mão dos nossos filhos celular, pornografia, coisas que não agradam, que não edificam. E eu gostaria também de ler com vocês em João 11. Amém, glória a Deus.
celebrar, a relembrar a sua ressurreição. Porque a palavra de Deus nos ensina: e vivereis a verdade vos libertará. Às vezes o que eu falei aqui, irmãos, é muito para vocês, eu senti da parte de Deus. E hoje Davi chegou lá e falou: mamãe, o que foi? Estou orando. Né? Porque até para a gente ter uma palavra, a gente precisa de direcionamento de Deus. E quando eu ouvi, eu não dito para os irmãos, né? Até mesmo os irmãos que nos seguem nas redes sociais podem falar: muito heresia. É difícil, mas é a verdade. E vivereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus nos deixou o ensinamento de relembrar a sua. Aleluia, glória a Deus, irmão Douglas, aleluia, oh Jesus. E a sua ressurreição. E agora eu vou perguntar para vocês, que é o que eu aprendi, e não tem muito tempo não, irmãos. Eu acho que tem uns 2 anos que eu aprendi isso, eu não minto. E olha que eu sou cristã, não é, Rosinéia? Há mais de 30 anos. Não, eu tenho 20, viu, gente? Essa conta está errada. Glória a Deus. Eu fui aprender isso, acho que tem uns 2 anos. Porque eu, na minha casa, tinha árvore de Natal e eu ainda comprava aquelas que a gente vai lá ali na lojinha, né? Amor, bonitinho, né, Davi? Os pisca-pisca. Quando eu aprendi isso, eu falei: Jesus, eu não quero mais isso. Eu quero te servir em espírito e em verdade. E às vezes são coisas tão pequenas, são coisas que parecem tão insignificantes, mas que são nocivas. Porque quando, irmãos, nós nos compactuamos com coisas que não agradam a Deus, que tentam usurpar, né? Que se a gente for ver hoje, o Natal que as pessoas comemoram, né? É comercial, é troca de presentes. As pessoas, quando se reúnem, vão meditar em Cristo. A minha família, até que não são cristãos, é beber, é comer, né? É música. Essa é a reunião. Mas que nós possamos, a cada dia, viver aquilo que a palavra nos ensina, genuína. Relembrarmos a morte de Cristo, relembrarmos que Ele morreu por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos acesso a Deus Pai e que nós pudéssemos dobrar o nosso joelho, levantar as nossas mãos e falar: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu te amo, Senhor, eu preciso da tua presença. Por isso devemos relembrar a morte de Jesus e a sua ressurreição, porque a ressurreição nos prova que Deus, a sua ressurreição nos prova que Ele era o Filho de Deus, que Ele é eterno, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso. E eu peço até perdão, irmãos, se nessa noite, até as pessoas que nos seguem nas redes sociais, que se eu deixei os irmãos constrangidos, impactados. Mas foi assim que eu também me senti. Mas isso trouxe para minha casa cura. Há 2 anos atrás, eu aprendi isso. Meu filho tinha medo de dormir no quarto dele. Meu filho chegava à noite, meu esposo saía, eu tinha que ficar com ele. A hora que eu saía, ele ia para minha cama. Eu falava: Jesus, tem alguma coisa errada? Senhor, tem algo de errado? E muitas vezes essas coisas que não têm importância e não tem perigo, que o inimigo vem, entra na nossa casa e faz aquela arruaça. Porque a palavra de Deus diz que Jesus é meigo, é manso, educado. A Bíblia diz que se nós abrirmos
eu sempre falo que o inimigo ele tenta usurpar tudo que é de Deus. Ele tenta tirar o brilho de tudo aquilo que Deus faz. Os irmãos comecem a reparar. E eu quero louvar a Deus por estar aqui com vocês essa noite. Espero que essa palavra, né, possa tocar o coração dos irmãos, né, que é os ensinamentos de Jesus. Os irmãos me perdoem, mas eu senti da parte de Deus de estar trazendo isso para nós, né? Porque, não é para você, é para mim também, porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, então ela corta para todos os lados. A pessoa, se ela chegar no culto, hoje eu vou pregar para a irmã Dalva, misericórdia, se converta. E deixa eu ver essa palavra, você mandou. Quando a gente lê aquela palavra, nós que temos discernimentos do Espírito Santo, glória a Deus, aquela palavra ela já fala conosco. Aquela palavra ela já vai nos limpando, nos renovando. E às vezes, irmã Terezinha, você já sabe disso? Glória a Deus. Mas nesta noite eu pude relembrar juntamente com os irmãos o que eu aprendi da parte de Deus sobre isso. Amém? Vamos orar ao Senhor?